Olá, gente, meu nome é Daniel, bem-vindo ao nosso canal. Eu queria falar um pouco com você hoje sobre os exercícios paleo, os exercícios primais. E para falar sobre isso, eu vou me basear nesse livro incrível aqui chamado The Primal Blueprint. Esse livro foi escrito por Mark Sisson, para mim é um dos autores mais incríveis da área do fitness norte-americana. Esse livro, infelizmente, não tem tradução para o português e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar chance de mais pessoas que não conhecem o trabalho dele, enfim, que não têm acesso ao livro, a conhecer um pouco mais sobre esse tipo de exercício incrível que é capaz de fazer você perder peso rapidamente sem você nem perceber. E queria ir direto para as ideias mais importantes. O Mark Sisson nos convida a fazer a seguinte reflexão. Queria que você imaginasse os homens das cavernas, nossos antepassados, como é que era a vida deles. Então, basicamente, eram pessoas que viviam em pequenas comunidades de até mais ou menos 30 indivíduos. Eles não tinham casa fixa, eram nômades, viviam de um lugar para o outro, andando de um lugar para o outro. E, basicamente, na época paleo não existia plantação de nada, eles não plantavam nem tinham acesso a grandes quantidades do mesmo tipo de alimento. Então, por exemplo, arroz, feijão, esse tipo de coisa que é normal no nosso dia a dia, era algo muito difícil de ser obtido em quantidade pelos homens das cavernas. Basicamente, o que acontecia? Eles andavam durante boa parte do dia deles em busca de comida, seja caça, geralmente eram pequenos animais, ou às vezes, quando se juntavam em grupos, conseguiam caçar animais maiores, mas basicamente eles caminhavam e encontravam frutinhas, raízes no caminho deles que eles iam pegando e iam comendo. Então, o nosso corpo, ao longo do tempo, ele se modelou, ele evoluiu para ter esse tipo de alimentação. Alimentação em pequenas quantidades, alimentação mais voltada para proteínas e para folhas, basicamente, com a ingestão ocasional de frutos, e para o tipo de atividade que eles faziam na época. Os nossos antepassados eram extremamente bem constituídos fisicamente por conta do próprio dia a dia deles, a própria rotina de exercícios que eles eram obrigados a fazer para se manterem vivos num ambiente extremamente hostil. Então, esses indivíduos caminhavam, geralmente eram longas distâncias, a baixa velocidade, eventualmente tinham que dar tiros de corrida, tinham que correr para salvar a própria pele, ou enfim, para caçar alguma coisa, e basicamente tinham que fazer exercícios no sentido de pegar peso, eventualmente, para poder construir um abrigo, para poder mover uma pedra grande de um lugar para o outro. Enfim, eles faziam basicamente esses tipos de exercício. E o método paleo ele se baseia nesses movimentos naturais do ser humano, de correr, de andar, de se agachar, de rastejar, enfim, de fazer uma série de coisas, de atividades, para que você consiga construir a melhor forma da sua vida sem sequer perceber que está fazendo isso. Existem 3 leis para você fazer esses exercícios. Ele fala detalhadamente no livro e eu fiz uma nota bem bacana onde explico cada parte desse método de exercícios paleo com exemplos para você ver. E o que eu queria falar era basicamente isso. Antigamente a gente tinha o hábito, por uma questão de sobrevivência até, de fazer exercício, e por isso o nosso corpo era bastante forte, flexível e saudável. E com o advento da era moderna, a gente acabou ficando cada vez mais restrito e cada vez fazemos menos exercícios físicos. Mesmo as pessoas que malham, vamos supor, 1 hora por dia ou 2 horas por dia, que o Mark Sisson ele fala que isso daí é algo que, via de regra, acaba sendo menos benéfico do que benéfico, ou seja, existem estratégias melhores. Mesmo essas pessoas que malham todos os dias, elas acabam sendo sedentárias por boa parte do seu tempo, fora o tempo que ela está na academia, geralmente ou ela está sentada trabalhando ou ela está trabalhando de pé. Mas enfim, outra coisa interessante é você observar crianças pequenas brincando. Ele faz essa comparação no livro. Se você observar crianças pequenininhas brincando, você vai ver que elas saltam, elas correm, elas rastejam, elas fazem uma série de movimentos que são muito semelhantes àqueles exercícios feitos pelos nossos antepassados. Com o passar do tempo, a gente acaba cada vez mais se condicionando ao estilo de vida moderno e cada vez mais abandonando os movimentos naturais do nosso próprio corpo. E com isso, a gente acaba
com um corpo mais rígido, menos forte, um corpo menos adaptado, muitas vezes flácido, enfim. E também a gente acaba abandonando a forma normal de nos alimentarmos, o que acaba se somando com a falta de exercícios físicos para fazer com que a gente viva nos tempos mais obesos da humanidade. Enfim, era eu queria falar rapidamente sobre isso daqui, sobre o estilo de vida paleo, sobre o tipo de exercício que é feito, como é que funciona mais ou menos o método paleo, e eu vou fazer mais outros vídeos para explicar em mais detalhes como é que funciona isso daí, como é que você pode colocar isso daí no seu dia a dia para ter um resultado bem bacana e para poder aproveitar tudo de melhor que o seu corpo pode te dar com o mínimo de esforço que você deve fazer em termos de tempo na academia. Enfim, valeu se você gostou desse vídeo. Um abraço, obrigado.